Olá! Hoje eu estou aqui te trazendo 5 passos para o desenvolvimento da inteligência emocional. Queria que você refletisse sobre eles comigo. Vamos lá? Então, é claro que existem várias formas da gente desenvolver a nossa inteligência emocional. Mas eu estou trazendo aqui 5 para a gente refletir, tá certo? Então, vamos começar a falar de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções, de forma que ao lidar com elas, a gente se torne socialmente competente, que a gente consiga estabelecer relações saudáveis com a gente, com o outro, com o mundo, que a gente consiga utilizar as nossas emoções a favor, do nosso autodesenvolvimento, enfim. E quem é a pessoa, na verdade, o teórico de referência quando se fala em inteligência emocional? A gente está falando do Daniel Goleman. Inclusive, eu vou colocar aqui o livro dele, que é referência, na verdade, no assunto, a teoria dele sobre inteligência emocional, certo? Então, quando a gente começa a falar em inteligência emocional, que é um assunto que circula muito dentro do campo da psicologia, o que a gente pode estar falando desses passos? Estou trazendo aqui 5 só para a gente começar a refletir sobre o tema. Vocês se aprofundem, porque vale muito a pena. Primeiro passo para a gente começar a refletir. Tudo parte da observação. A gente precisa se observar. Muitas vezes a gente precisa criar um distanciamento de nós para que a gente possa avaliar os nossos comportamentos. De que forma eu estou me comportando? De que forma eu estou me botando diante de mim mesmo, do outro e da vida? Então, esse é o primeiro passo. Quando eu me observo, eu estou observando os fatos, sem julgamento. Deixa eu ver, deixa eu compreender como é que eu estou me colocando diante das pessoas, como é que eu estou me comunicando. Eu estou me comunicando puramente de forma emocional? Como é que está essa medida? Eu sou só razão? Eu sou só emoção? Eu consigo equilibrar essas duas coisas? Então, esse é o primeiro passo. Me observar e perceber como é o meu funcionamento. Segundo passo é quando, na verdade, eu começo, a partir dessa observação, a ter a compreensão das minhas emoções, de como eu lido com as minhas emoções. Muitas pessoas vão falar assim: eu preciso aprender a controlar as minhas emoções. Eu, particularmente, não gosto da palavra controle. Eu prefiro aprender a lidar com as minhas emoções. Ao conhecer a forma como eu funciono, ao conhecer a maneira como eu expresso as minhas emoções, eu começo a entender a maneira mais correta. Quando eu falo correta, a melhor maneira de lidar com as minhas emoções de forma que isso se torne, que gere, digamos assim, consequências positivas para mim, para as minhas relações. Então, quando eu falo de conhecer as minhas emoções, a maneira como eu funciono, a maneira como eu lido com elas, é para que eu possa, na verdade, realizar transformações em que o resultado ele seja satisfatório para as minhas relações, para a forma como eu me comunico, comigo, com o outro e com o mundo, tá? Então, esse é um segundo passo. Como é que eu estou expressando as minhas emoções? De uma forma trágica, que as consequências vão ser ruins, ou de uma forma positiva, onde eu vou estar fazendo, onde eu vou ter resultados que vão ser extremamente satisfatórios para as minhas relações, ok? Terceiro passo. Na medida em que eu tomo essa consciência, a partir da observação, a partir da transformação da minha forma de lidar com as minhas emoções, eu passo o quê? Eu passo a me conhecer. Eu passo a tomar conhecimento de mim, da minha forma de agir, da minha forma de pensar, da minha forma de sentir. E isso é maravilhoso, porque aí sim eu vou não controlando, mas eu vou tomando consciência de como eu me vejo nas interações no mundo. Eu vou tomando consciência de quem eu sou. Esse é o terceiro passo. E isso, na verdade, só vai me trazer benefícios, porque eu vou me sentir muito mais à vontade circulando no mundo. Isso, de uma certa maneira, vai me trazer segurança para quê? Para o quarto passo. Para que eu consiga expressar, na verdade, os meus desejos, sem medo. Ou seja, eu passo a me comunicar, eu passo a expressar os meus desejos, eu passo a me colocar aquilo que eu penso, que eu acho, sem medo de dizer não. Ou seja,
Na medida em que eu me conheço, eu vou conhecendo também o quê? Os meus limites. E na hora que eu conheço os meus limites, e aí eu tô falando aqui do terceiro passo, na hora que eu me conheço os meus limites, no quarto passo, eu não fico com tanto medo de expor aquilo que eu penso, aquilo que vai ser bom para mim, aquilo que eu acredito, o que eu quero e o que eu não quero fazer. Então percebam que isso é um processo. Eu observo, eu decodifico aqui as minhas emoções, a maneira como eu lido com as situações e como essas emoções elas se expressam. Eu passo a me conhecer e a conhecer os meus limites. Com isso eu me sinto mais seguro para expressar as minhas opiniões. Eu passo a não ter medo de me colocar. Por quê? Porque eu sei que isso não vai ser exacerbado. E por fim, meu quinto passo, eu passo a não reagir. Porque o que acontece quando eu tenho medo? O medo nos faz ficar o quê? Defensivos. Eu preciso me defender o tempo inteiro. Por quê? Porque eu entendo que eu estou sendo atacado. Quando eu deixo de achar que eu estou sendo atacado, eu não preciso mais ser uma pessoa reativa. Então, eu vou ter o meu tempo de processamento, portanto, eu não reajo, porque eu não estou mais sob o medo. Eu não estou ali mais sendo regida pelo medo. Então, eu não vou precisar mais reagir. Por quê? Porque eu tenho ali, eu me observo, eu compreendo as minhas emoções, eu tenho conhecimento de mim mesmo, eu tenho conhecimento dos meus limites, eu sei até onde eu posso ir, eu vou expressar isso, portanto eu não preciso mais reagir. Eu posso responder à situação. Quando eu reajo de uma forma trágica. Quando eu respondo com o meu coração, com aquilo que eu quero de fato. Com isso, as minhas relações elas vão ficando mais saudáveis, mais produtivas, mais leves, mais fluidas. Então eu vou me tornando inteligente emocionalmente. Porque eu não vou mais agir por impulso. Eu não vou mais agir de forma defensiva. Eu vou agir de forma inteligente, respondendo de forma inteligente aqui a demanda que vem surgindo. Tá bom? Então era isso que eu queria dizer para vocês. Reflitam por aí. Vejam se vocês concordam ou não comigo. Um beijo!